Vamos estudar nesse momento o Salmo 10. Vamos ler o texto, versículos 1 e 2. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. O texto do salmo em questão é uma oração pedindo justiça, todo o Salmo 10. Isso nos leva a pensar o que é justiça. O conceito de justiça conforme nós temos. Se a gente olhar no Google, diz que é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. É justo aquilo que é direito. No segundo momento, é a maneira de se perceber, de avaliar o que é direito, é justo. Isso aqui já tem a ver com a maneira como a pessoa olha, percebe a situação. E no terceiro momento, o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. A pessoa recebe aquilo que lhe é direito. A título de introdução, vejamos algumas coisas. Em primeiro lugar, o discurso da mídia em geral, que ressalta a necessidade de educação, até para deter a questão da violência. Cobra das autoridades providências para que as pessoas possam desenvolver o seu potencial. É pertinente, esse discurso é cabível, mas não é tão simples assim, não é só isso. A Escritura enfatiza uma criação em decadência e não em ascendência. Deus criou todas as coisas, disse que era muito bom a sua criação. O relato de Gênesis fala sobre isso. Mas por conta do pecado, a criação não está em ascendência, ela não está melhorando, ela está em decadência. Enfatiza uma criação que precisa de um redentor, pois a humanidade tende para o mal. É isso que a Escritura diz. Em Êxodo 32, 22, Arão, conversando com Moisés, fala sobre isso. O povo tende para o mal. Oséias 11, 7. Romanos 3, 8 a 10. Vamos ler o texto de Romanos. Romanos 3, 8 a 10. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. É isso que a Escritura afirma. Uma outra dificuldade, um outro ponto nessa tensão, é a questão da prestação de contas. Se Deus é o Criador e se cria assim, por que a dificuldade de entender que um dia haveremos de prestar contas com o nosso Criador? A Escritura afirma que Deus julga vivos e mortos, que Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Em Atos, capítulo 10, versículos 42, diz assim: E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Falando a respeito de Jesus Cristo. Voltando para Romanos, no capítulo 14, versículo 9,
Diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como vivos. É isso que a Escritura afirma. Contudo, a humanidade tem dificuldade com essa questão da prestação de contas com o juízo. A Escritura afirma lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o homem, Adão, à sua imagem e semelhança. Esse é o modelo, imagem e semelhança de Deus. E o propósito era que ele dominasse sobre toda a sua criação, fosse um corregente com o Senhor. Por isso que é imagem e semelhança. Já no outro ponto, muitos alegam que Deus nos ama, Ele é bom e por isso Ele não condenará os seus filhos. Será? O amor e a bondade suplantam a justiça, o juízo, a responsabilidade humana não vai ser requerida? A Escritura afirma que Deus, assim como o Pai, corrige aqueles que Ele ama. Então, se achamos que somos amados por Deus, podemos esperar uma correção se estamos errados. Por fim, em meio à injustiça e intrigas humanas, há uma guerra espiritual. Isso está posto na Escritura. A Bíblia afirma que Deus criou, Gênesis 1 e 2, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Porém, a humanidade, o primeiro homem, Deus soprou. Não foi simplesmente pelo poder da sua palavra, houve o sopro. Gênesis 2:7 fala sobre isso. E lá em João, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito, falando sobre adoração. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, a ponto de penetrar, e faz a divisão do ser humano, corpo, alma e espírito. Nossos pais, Adão e Eva, pecaram e desde então há hostilidades, animosidade entre os seres humanos e entre Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 15. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Noutras passagens da Escritura, fica posto que a serpente é o diabo. Em 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz
no maligno. Aqui é a questão. Aqueles que se aproximam de Deus pertencem a Ele, mas a grande maioria, o mundo inteiro, jaz no maligno. Nos salmos, que são orações em forma de poemas cantadas, temos a intensidade dos sentimentos humanos em meio à imensidão do poder de Deus e de suas obras. É comum o salmista referir-se a algumas pessoas, grupos específicos, até nações, como injustos, inimigos, arrogantes, tolos, perversos, etc. Alguns se espantam com essa constatação, porque creem na bondade humana, que é inerente ao ser humano. Mas a palavra de Deus diz que a humanidade, por causa do pecado, tende para o mal e se afasta de Deus, que é toda a bondade. Vamos ao texto para compreender um pouco essas questões. Porque, Senhor, te conservas longe? Porque te escondes na hora da angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhadas nas ciladas que armaram. Há um questionamento do salmista. Aparentemente Deus se conserva longe por causa de não ter agido no tempo que o salmista acha que deveria acontecer. É como se houvesse uma discrepância entre o tempo de Deus e o tempo do salmista. É como se o Senhor nem sempre respondesse às orações e resolvesse as coisas que achamos pertinentes no tempo que desejamos. E o salmista aqui, ele faz um protesto logo na introdução do salmo. Diz que os ímpios, eles perseguem os pobres. Aqui, o necessitado, aquele que está sendo injustiçado, que está sofrendo por conta da arrogância do ímpio. No versículo 3 a 11, o salmista vai argumentar sobre a visão que ele está tendo do que está acontecendo no seu contexto. Ele diz assim: pois o perverso se gloria da sua própria força, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga, tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Ele não está dizendo que o perverso diz claramente que Deus não existe. Ele está deduzindo por conta das ações do perverso. Aquilo que está sendo manifestado através das suas ações, o salmista está dizendo que é o que tem no seu coração. É como se Deus não existisse. E no versículo 5 ele diz: são prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca dele está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Pois se de tocaia nas aldeias, trucidos os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. O que é isso? Ele está dizendo: o perverso conclui os seus negócios são prósperos. Então ele conclui que Deus não se importa, que Deus não vê, que Deus deixou as pessoas fazerem e governarem as suas vidas. E o salmista está como que questionando: Senhor, e o padrão da retribuição? Na lei, no Pentateuco, está claro que se a pessoa prosperasse, era sinal da bênção de Deus. Caso contrário, se fosse uma maldição, a pessoa ficaria arruinada.
Então ele está fazendo essa argumentação por causa do comportamento do ímpio. E ele está tendo a visão cá de baixo, aqui da terra, onde ele estava envolvido. E ele diz que o perverso acha que jamais será abalado e passa de uma geração a outra e nenhum mal lhe sobrevém. E a boca do perverso só amaldiçoa, trata mal, causa enganos, oprime, e debaixo da sua língua só há e solta maldade. Ele agora vai usar uma figura. Ele vai dizer: põe-se de tocaia nas aldeias, trouxidos inocentes nos lugares ocultos. Ele se põe de emboscada como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha e o arrasta com sua rede. Abaixa-se e rasteja. Nas suas garras cai os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Ele está dizendo: Senhor, o perverso não cogita o juízo, não cogita uma prestação de contas, e o Senhor está como que ausente, e ele está de tocaia como um leão. Ele se esconde na moita, e ele pula em cima da sua presa, ele se abaixa, ele rasteja, ele pula, as suas garras caem sobre o necessitado. Ele usa essa figura porque ele está muito envolvido com essa dificuldade e ele quer que Deus intervenha e faça justiça. Porém, no versículo 12, o salmista, ele começa a ter uma visão lá de cima. Ele diz assim: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças do pobre. Isso aqui é um grito de batalha. Ergue a mão, força e poder de Deus. Não é que Deus esteja sentado, ele está pedindo uma atitude. E ele começa a ter uma visão, vislumbres daquilo que Deus vai fazer. Ele diz: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. Está vendo aqui? Ele está saindo daquela situação, daquela sua, digamos assim, daquele seu lamento inicial, e está começando a olhar pelos olhos da fé. Eis aqui uma função altos salmos. Os salmos fazem conosco. Nós começamos a derramar nossas orações diante do Senhor, atribulados, lamentando, com a visão daqui embaixo, como se as coisas não mudassem, não acontecessem, e você está como que se queixando. Mas à medida que você vai falando, que eu vou falando, e colocando diante do Senhor aquilo que está acontecendo e que estou vendo, o Senhor vai me transformando. O salmo vai penetrando nos meus ossos, no meu corpo, na minha mente. O meu espírito vai se enchendo de esperança. E diz: tu, porém, tens visto isso, versículo 14. Porque atentas ao sofrimento e à dor, então o Senhor não está ausente, para que os possa tomar nas tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Está vendo como o salmista já está diferente? Ele diz: quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da maldade, até que o descubra de todos. Ele recuperou a visão. É como se ele tivesse pego e botado nos óculos de Deus. E como se Deus estivesse tendo: espera só mais um pouquinho, eu vou fazer, as coisas vão acontecer. E do versículo 16 ao 18, o salmista já está tomado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhe firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar
o terror. Senhor, a aparente demora não é nada, porque o teu tempo não é igual ao nosso. Ele está dizendo isso. O Senhor é eterno, o Senhor vê as coisas sobre a perspectiva da eternidade. E o Senhor tem ouvido o desejo dos humildes, tem o fortalecido, ensinado a perseverança e o preparado para a eternidade. E o Senhor vai agir. Tu firma o coração, ouve o seu clamor, faz justiça ao órfão e ao oprimido. E o ser humano que é da terra, que não vê sob a perspectiva do Senhor, não vai voltar a espalhar o terror, porque o Senhor é justo e vai fazer justiça, colocar cada coisa no seu lugar. Aleluia. Está aqui o Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por este Deus maravilhoso que Ele é para nós. Nós somos gratos ao Senhor pela revelação da Escritura, que fortalece e nos coloca desse Deus que é eterno. Isaías 9:6. Vamos ao texto de Isaías. Nove 6 diz o seguinte, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Esse texto de Isaías é um livro messiânico do Antigo Testamento. Aponta para Jesus Cristo. Isso aqui é uma profecia messiânica, 700, 800 anos antes de Jesus nascer. E diz que o menino que vai nascer, o filho da semente da mulher, 100% homem, 100% Deus, é maravilhoso conselheiro. Nos ajuda e nos ensina a esperar. Mas Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade. Ele deu uma visão, uma perspectiva que nós estamos aquém. Ele é o príncipe da paz. Ele estabelece a paz entre Ele e os seus filhos pelo seu sangue. E um dia Ele estenderá o seu governo e reinará, estabelecendo juízo e justiça em toda a terra. O seu reino, que agora é em alguns que se submete ao seu senhorio, um dia será sobre todos. É isso que o salmista deseja, e a justiça de Deus será estabelecida por completo. Em Romanos capítulo 5, lá no Novo Testamento, depois de Atos, capítulo 5, versículo 10 diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, serão salvos pela sua vida. E aqui está o texto. Como resolver o problema da justiça? Achegue-se a Jesus Cristo. Clame por Ele. Comece a exercer justiça você mesmo, eu mesmo, na minha vida, enquanto vivemos aqui. E aguardemos o dia em que o Senhor tomará o cetro na sua mão sobre todos, porque o Senhor já reina, mas sobre todos. E nesse dia Ele vai executar juízo. A Bíblia diz que o Senhor retarda a sua ira, o seu julgamento, esperando que alguns se arrependam, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas um dia Ele fará isso. Nós esperamos pelo dia em que o mal será retirado da terra. Ela será purgada e tudo será como o Senhor planejou. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por isso. Porque enquanto o Senhor não vem, podemos
esperar ansiosamente, crendo, esperando, vendo que Deus não abandonou a sua criação. Ele cuida das nossas vidas e Ele está com todas as coisas nas suas mãos. Logo, Ele agirá por completo. Amém. Maranata. Vamos orar. Jesus, muito obrigada, Senhor, por este momento. Aleluia. Muito obrigada porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Ela é viva e eficaz. Continua conosco. Frutifica no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a nos aproximarmos cada vez mais de Ti e vivermos na Tua justiça. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Filho, porque pelas obras de Cristo o Senhor tem nos salvado. Revela a Tua salvação a quem não Te conhece. Dá-se a conhecer, Senhor, e ser misericórdia com a humanidade, misericordioso com a humanidade em dias tão difíceis. Esperamos por Ti. Faz justiça no nosso meio. Maranata, no Teu nome.